Olá, abduzidos! Eu sou a Gisele. Olá, amigos! Eu sou a Gé, do Jazz Lendo. Eu sou a Tami, do Resenhando Sonhos. O Tecendo a Roda começou como um projeto de leitura coletiva dos livros da Roda do Tempo, né? E agora, com a chegada da série, a gente vai fazer a cobertura não só da série de TV, mas do universo como um todo. Recentemente, então, a gente viu o primeiro teaser, né? Depois de muito mistério. Já tem a reação lá no canal da Tami. A gente deu aí uma leve piradinha, uma leve surtada, uma choradinha talvez, né? Mas no geral a gente curtiu bastante. E esse é aquele vídeo que a gente esmiuça, que a gente faz aquela análise mais detalhada, frame a frame, né? E a gente nota às vezes detalhes que às vezes não dá pra ver quando a gente tá vendo o trailer como um todo, né? E a partir daí, então, já dá pra gente tentar teorizar, tentar imaginar o que eles vão apresentar pra gente, o que eles vão fazer com esse roteiro, né? E o vídeo, então, de teorias sobre o que vem por aí na primeira temporada sai em breve lá no canal da Jazz na sexta-feira. Vale a pena informar que já temos uma data, né? Com esse primeiro teaser também tivemos a informação da data, de quando a série vai começar, né? Ela vai ter início, então, a partir do dia 19 de novembro, cai numa sexta-feira. Os 3 primeiros episódios vão ser lançados de uma vez, né? E depois a gente vai ter, então, os episódios semanais e ela vai terminar lá na véspera de Natal. Então, vamos para a parte da análise, né? A gente já começa... Eu achei muito interessante a forma como a gente começa o trailer, né? Já o primeiro frame, assim, são 2 meninas e acho que isso fala muito sobre o trailer como um todo, né? A gente tem ali a Nynaeve e a Egwene, elas estão numa espécie de treinamento. Talvez essa já seja uma mudança de perspectiva, né? Porque nos livros a gente tem os personagens femininos e masculinos ali em pé de igualdade com relação a ponto de vista, mas isso demora um pouquinho pra levar e eu acho que na série vai ser o inverso, sabe? A gente vai ter ali o ponto das meninas um pouquinho em alta e os meninos vão ter que lutar um pouquinho ali para conseguir o protagonismo deles também, né? O que faz sentido com a história, mas literalmente o primeiro frame, então, são das meninas no que parece ser um treinamento, talvez o treinamento em que a Egwene passa a usar o cabelo trançado, o que significa que ela já é, então, uma mulher, né? Eu achei muito legal essa parte que a Nynaeve empurra a Egwene, né? Tipo, vai, minha filha, de uma vez, tenha forças e vá. Eu achei até interessante porque a Nynaeve tá bem simpática, né? A gente sabe que ela não é tão sorridente assim, então talvez a gente já tenha umas mudanças aí também, né? Talvez a personagem seja um pouco mais sorridente e tudo mais. Eu gostei muito da Egwene caindo na água mesmo, eu achei essa cena linda. A hora que ela, mais pra frente a gente vê ela continuando na água, né? Então eu achei tudo super bonito e eu gostei de começar com ela já. Dá pra ver que elas vão ser unidas mesmo, igual elas são no livro. Eu acho legal essa representação porque a relação que as duas desenvolvem no livro, ela é uma relação progressiva. E aqui na série, através dessas expressões que a própria Nynaeve está expressando com um pouco mais de carinho em relação a Egwene, talvez demonstre que elas já tenham uma relação consolidada o que é muito importante porque é uma relação que os meninos já têm, né? Então eu acho que é legal elas terem também. E na cena, né, a Egwene, ela já tá com o cabelo dela trançado, então provavelmente é realmente já a transição dela ali para a entrada dessa fase, né? Pro círculo das mulheres. Ou mesmo o treinamento para ela se tornar uma sabedoria, né? Uma sabedoria é como se ela fosse ali a curandeira, né, daquele local. A curandeira que tem o mesmo peso que um prefeito, né? E no momento a sabedoria é a Nynaeve, então ela quer seguir os passos da Nynaeve. Bom, o próximo frame que a gente vê é o primeiro vislumbre que a gente tem sobre Dois Rios, né? Que é a Vila dos Meninos, que é a Vila das Meninas, onde eles nasceram, onde eles vivem aí a maior parte da vida deles, onde eles têm a família. Então é muito bonito, achei muito bonito Dois Rios, o pessoal ali conversando nas barraquinhas e tudo mais, bem coisa de interior mesmo, assim como é, né? Dois Rios, que é muito pequeno, é um vilarejo pequeno. E daí a gente tem o nosso primeiro vislumbre dos nossos 3 meninos, né? Perrin, Range
e o Matt ali sentados, conversando. Eu achei muito bonitinho essa parte, até porque um pouco depois o Randy sorri, né, muito lindo, muito apaixonado, olhando a Egwene entrar, então eu achei tudo muito bonito, eu achei todo... Dá pra ver a união que eles já têm, né, igual a Tami falou, que desde sempre eles são unidos, então aqui fica muito claro, eles estão conversando ali na maior intimidade, rindo, eu achei tudo muito bonito, assim, amei. E é muito legal essa cena, porque parece que ela capta, assim, a essência deles, assim, direitinho, né? O Matt ali no meio, falando alguma coisa engraçadinha pra eles, né? O Perrin todo contido, o Randy mais tímido. Então, eu gostei dela. E também detalhe que acho que a série vai deixar eles, pelo menos com atitude um pouquinho mais maduras, né? Como se eles fossem um pouquinho mais velhos, porque eles estão ali numa taberna, né? A gente tem também aquele olharzinho do Randy, né? Todo apaixonado. Ah, eu vou casar com ela, né? Muito neném. E essa cena é legal porque ela tem um detalhezinho. E parece que o Matt tá mexendo já na mesa em dados, que é um elemento muito importante dele dentro da história, a relação dele com os jogos de azar, né? Com essa situação. Então parece que já tá inserido ali essa questão dele ter esse envolvimento e do significado que isso tem pra ele dentro da história. Aí, gente, a gente vai cortar pra uma cena que foi uma cena que nos confundiu até a princípio quando a gente tava olhando o trailer, que é uma cena de um guardião e ele está beijando um anel de uma Aes Sedai, tá? Um guardião é uma pessoa, né, um guerreiro que vai se vincular a uma Aes Sedai para ajudar ela no trabalho dela e proteger ela também. Quando esse vínculo é quebrado, né, de uma Aes Sedai e um guardião, a gente tem um sofrimento muito grande. Então, essa cena demonstra que aquele guardião deve ter perdido a Aes Sedai, e provavelmente num dos conflitos que a gente vê acontecendo, né, durante o trailer. Esse ator que a gente vê na tela, ele foi escalado pra viver o guardião de uma personagem específica, tá? E já dá pra ver que caso... ele realmente esteja chorando ali a morte dela, já vai ser uma mudança, porque a gente tem essa personagem tendo um papel, uma participação diferente nos livros do que ela pode ter aqui, então já pode ser um primeiro sinal de mudança com relação a isso que a gente vai ter na série. No próximo frame, então, a gente tem uma cena que é bastante enigmática, né? A gente tem a Egwene mergulhando em algum lugar e quando ela emerge, assim, parece que tem várias tintas coloridas, né? E eu achei essa cena muito bonita. Aliás, assim, aparentemente a fotografia da série é muito linda mesmo. A gente não tem algo assim, né, nos livros. Então, por isso que eu achei uma cena enigmática e uma cena que não soa natural. Então, provavelmente também algum ritual. Eu achei essa cena muito bonita também. Essa é uma cena que não tem no livro. Mas, realmente pode ser... dessas partes que a Gi falou, né? Um teste, alguma coisa assim, que isso são coisas presentes no livro. Mas eu achei lindo que bem a hora que ela sai da água é a hora que o narrador tá falando, né? Que se transformam em lendas. E daí ela aparece saindo da água. É maravilhoso, assim, dá pra ver o destaque que a Egwene vai ter. Essa é a minha cena favorita do trailer inteira. Eu achei muito bonita. E o que diferencia ela, por exemplo, das outras duas cenas que a gente vê a Egwene em contato com a água é que quando ela é jogada, né, pela Nynaeve do penhasco, ela tá com o cabelo trançado. Depois a gente vê ela deslizando, né, pelo rio ali. E quando ela sai da água, ela tá com o cabelo completamente solto. Então dá essa sensação de que talvez não seja a mesma situação que ela tá vivendo, e sim num contexto diferente. A gente percebe que o trailer, ele faz vários joguetes, sabe? Eles conectam imagens que não necessariamente estão conectadas e que fazem parte de uma sequência. E a gente só repara isso quando a gente para detalhar frame a frame mesmo, né? Então, o que parece às vezes ser uma sequência ali de uma cena, não é. Inclusive, algo que eu percebi quando eu parei pra dar uma olhadinha pra analisar essas imagens, é que atrás da Egwene, né, nessa cena, parece ter uns pezinhos ali, sabe? Mas quando você clareia essa imagem. Então, ou seja, ela não está sozinha nessa cena, o que mais, assim, chega próximo de ser uma cerimônia, algum ritual de alguma coisa. Eu tô vendo agora você falando, eu não tinha notado não, amiga. Bom, o próximo frame mostra, né, a primeira vez que a gente vê Tar Valon, que tá lindíssima, maravilhosa. Atrás de Tar Valon a gente já consegue ver o Monte do Dragão. Esses dois locais são muito importantes pra história, tá? A gente não sabe ainda exatamente como eles serão trabalhados, mas são muito importantes. O Monte do Dragão tá bem lá no fundo, mas a gente já sentiu um arrepio vendo, porque a gente sabe o que ele significa. E Tar Valon tá simplesmente linda, assim. Eu não sei se eu tinha imaginado a torre exatamente assim,
Mas se eu não tinha imaginado, agora imagino, porque tá maravilhoso. Eu amei como a gente consegue ver como é realmente uma ilha, né? A água tá linda e atrás tá cercado várias casas assim na frente, como a torre é enorme, enfim. Eu amei Tar Valon, achei tudo lindo. Eu tinha imaginado a torre um pouquinho maior, mas não, eu gostei bastante. E parece que eles mantiveram, né, o formato dessa ilha, que essa ilha tem uma piadinha do Robert Jordan, tá? Ele fez a ilha no formato de uma vulva. Uma vulva, né? Porque em teoria é ali onde as mulheres vão ser treinadas, enfim. Então parece que eles mantiveram mais ou menos o mesmo formato na série. Faz sentido, né? Porque o Jordan, ele traz um mundo quase matriarcal, né? E existe um porquê disso, né? A gente já comentou um pouquinho no vídeo sobre o que é a roda do tempo, né? Faz sentido para a história e não é algo muito comentado, né? Então a gente só vai perceber isso quando a gente tá ali vendo o mapinha, a gente fala, opa, isso aqui não é por acaso, sabe? Esse teaser inteiro mostra como essa parte matriarcal, né, que a Gi falou. Por exemplo, o teaser todo é comandado pelas mulheres, né? O teaser todo é falado com elas, elas estão narrando a maioria do tempo, elas estão em tela na maioria do tempo, então dá pra ver que realmente vai puxar pra esse lado. E voltando a falar um pouquinho, né, sobre a fotografia, inclusive, gente, eu tô apaixonada, sabe, por essa parte de Tar Valon, porque a fotografia tá muito bonita, as cores estão muito bonitas dessa parte, né? E eu gosto dos detalhes, né? Por exemplo, as construções, a própria torre ali, ela é toda abobadada, né? Porque esse universo, ele não é um universo medieval, né? A gente tem algumas referências, talvez ali do século XVII, né? Mas ele é praticamente assim um período distópico e referências ao século XVII, porque esse mundo ele meio que regrediu um pouquinho, né? Existe um porquê dessa regressão e então eu gostei, sabe, desse aspecto e esse aspecto que a gente sente principalmente quando a gente vê as principais cidades, né? Como Tar Valon. O nosso próximo take que a gente tem no trailer é vendo as nossas Aes Sedai, tá? Então a gente vai entrar dentro da Torre Branca, vamos ter à disposição ali dentro daquele espaço, onde a gente vai ver pela primeira vez também o trono de Amyrlin, né, que é a Siwa Sanshê. E aí vocês podem observar nessa cena que a gente tem 3 pessoas no centro, que a gente acredita que seja a Moiraine, a Liandrin de vermelho e a Alanna de verde, que são as outras Aes Sedai que a gente vai ter destaque ao longo do trailer. E ao redor está disposta cada trio de comando, assim, de cada uma das Ajas, que as Ajas dentro da Torre Branca são separadas por cor. Então a gente tem o trono ao centro e ao redor, né, formando um círculo ali, a gente tem a disposição dessas outras Aes Sedai representando essas cores. É uma cena muito bonita, eu acho que mostra um impacto e a nossa primeira apresentação real, né, essa organização e o que esse centro de poder delas representa e também a figura da Siwa, que é a figura mais importante, né, entre as Aes Sedai. Eu acho que novamente não é como a gente esperava, mas que acabou surpreendendo positivamente, né? Eu particularmente gostei, porque eu olho para essa torre e vejo bastante diversidade, o que faz muito sentido para esse mundo, né? Porque a Torre Branca não vem mulheres de um lugar só, é um lugar assim que tem mulheres de todo o continente, que tem mulheres de todo esse mundo, então faz sentido em que a gente veja essa diversidade, sabe? Não só nas características físicas, como também culturais, né? E se a gente reparar, aí a gente vê bastante diversidade, né? Nas roupas que elas estão usando. E por falar em roupa, né? Na série dos livros, a gente não tem as Aes Sedai usando as roupas da cor da Aja o tempo todo, né? Geralmente elas usam roupas mais simples, né? Ou às vezes o chale que representa a cor. E eu acho que na série de TV elas vão usar o uniforme mesmo, sabe? Roupas como se fosse um uniforme militar mesmo. Acho que pra enfatizar mais, né, de que Aja elas são. Nos livros é mais fácil de fazer essa identificação, na série não, então é algo que eles precisam potencializar aí, então eu acho que eles vão trazer elas usando sempre as cores da sua Aja pra fixar um pouquinho mais. E eu acho que é uma quebra também dentro do que a gente tá acostumado em ver em série de fantasia, sabe? Normalmente a gente não tem muita cor em série de fantasia, aqui a cor ela tem um fator muito importante dentro da maior organização
desse mundo. Então é uma coisa a se salientar e não uma coisa a se esconder dentro da história. Eu achei bem bonito a Merlin. Essa é a primeira vez, né, que a gente vê ela, o impacto que a gente tem vendo essa mulher. E eu achei linda a roupa dela, conforme... aqui no colo dela a gente vê, né, uns desenhos, não sei se é uma tatuagem, o que é ali. A roupa dela é meio dourada também, né, porque como ela é a Merlin, ela não é de nenhuma Aja, né, ela é de todas as Ajas, então ela não usa uma cor específica. Tem um arco-írisinho, né? Isso, aqui na gola dá pra ver, assim, eu achei lindo, o penteado maravilhoso e uma cara de poder que essa mulher tem, gente, pelo amor de Deus. Assim, se eu tinha alguma coisa pensando, será que ela vai ser uma boa Merlin? Vai ser uma boa Merlin. Ela é maravilhosa já desde aí. Próxima cena, então, a gente tem a Moiraine sendo curada, né? Tem o Aes Sedai curando ela. Eu achei essa cena bem legal, porque dá pra ver certinho o anel ali, né, da Aes Sedai. E já dá pra ver algumas diferenças ali na forma como cura, né, na forma como ela conduz as mãos, né, com relação aos livros. Mas assim, o que eu achei mais interessante, novamente, é perceber as tessituras, né, os filamentos que vêm de vários lugares, principalmente da Aes Sedai, né, vem dela também, né. Então eu achei essa cena bem legal e fiquei curiosa pra saber como que eles vão fazer essa parte da cura na série. Eu achei muito interessante, porque no livro, toda vez que elas vão fazer uma cura, elas tocam na cabeça, né? É assim que é feita a cura, que elas sentem o poder sendo usado. E aqui a gente vê que ela tá fazendo essa cura de forma diferente, né? Ela tá tocando, ela não tá tocando, mas ela tá com a mão diretamente em cima do machucado, né? Numa posição diferente. E daí a gente vê as tessituras acontecendo, a Moiraine até levanta um pouco, né? Como se ela estivesse sentindo o poder e fazendo efeito naquele momento. Eu achei legal, assim, eu acho que essa diferença, né, de mãos, da forma como eles vão tecer, que a gente vai falar até mais no vídeo de teorias, eu achei bem legal. Acho que vai ser uma mudança significativa, porque a gente vai ver melhor o poder acontecendo, sabe? Vai ver melhor as coisas rolando. E aí essa cena, em contraste com a anterior, né, que a gente tem, tipo, a apresentação das Aes Sedai todas arrumadinhas, depois a Moiraine claramente machucada, né, a gente acredita que essa situação que ela tá passando é um resultado dos conflitos que a gente vê mais à frente, né? E essa cena específica em que eles estão, né, no trono, pode ser tanto, a gente ficou pensando tanto que poderia ser uma cerimônia num outro momento, ou que poderia ser depois realmente do que acontece, né, as três indo prestar satisfações pro trono, porque são exatamente as três Aes Sedai que estão envolvidas nas cenas de conflito que a gente vê mais à frente dentro do trailer. A próxima cena é uma das minhas favoritas, tá, do trailer, que é a cena em que tá pegando fogo. Uma das minhas favoritas, é uma cena triste, onde tá pegando fogo o vilarejo. Mas essa é a cena que a gente vê a canalização acontecendo, assim, a tessitura acontecendo, porque quando elas tecem, né, quando elas usam um poder único, elas puxam esse poder da natureza, elas puxam esse poder dos lugares mesmo, né? É isso que é o poder único. E aqui a gente consegue ver isso muito bem, porque tá vindo de vários lugares, né? A hora que a câmera sobe, que a gente vê o vilarejo de cima, está descendo de todos os lugares. Então isso ficou muito bonito, assim. Deu pra ver exatamente de onde que elas estão puxando, de onde tá vindo o poder delas, como que funciona o poder único numa simples cena, assim. Já deu pra explicar muito. Então eu achei muito linda e gostei bastante, mesmo que seja uma cena meio triste, né? Que tá pegando fogo e tudo mais. Na próxima cena a gente tem a nossa visão da Aja Vermelha com a Liandrinha ao centro, que é a mesma mulher que tá ao lado da Moiraine na cena anterior. Enquanto essa cena tá passando, a gente tá tendo a narração do quanto o poder é controlado pelas mulheres e são elas que protegem o mundo. Então é uma cena bastante de enfatizar esse poder. Eu acho que a escolha da Aja Vermelha é perfeita pra isso, porque a Aja mais arrogante de todas, é aquela que causa dentro da torre, é a Aja Vermelha, e é a nossa primeira visão de perto também dessa personagem, que é uma personagem bastante importante, e uma personagem que também causa bastante por onde ela passa, então eu acho que ficou uma cena bem imponente, assim, de mostrar isso, e aí depois a gente vai ver quando a série começar exatamente, né, o que essa imponência representa aqui dentro da história. Essa aqui é uma Aja bastante radical, né, e na série não pouparam carão. Todas ali estão com carão, gente. Sim, essa cena que a gente vê elas primeiras, que estão com a mão na cintura e tudo, um carão absurdo, né? Bem cara de Aja Vermelha mesmo.
Aí na próxima cena a gente tem um conflito, né? A gente não sabe muito bem qual é o conflito, a gente vai debater mais pra frente, né? Mas a gente vê aí a Lana, que é uma Aes Sedai da Aja Verde, à frente, né, dessa cena. A gente tem os guardiões dela, né, que são 2 ali ao redor dela. A gente tem também, né, na mesma sequência, o Lan ali pertinho da Nynaeve, parece que ele tá querendo proteger ela, então talvez já seja um indicativo, né, do que vem por aí. E a gente também tem a Lana parando algumas flechas, né, e eu achei essa cena importante porque a Aes Sedai da Aja Verde é a Aes Sedai da batalha, né, é a Aes Sedai guerreira, né? Então eu gostei de ver ela à frente dessa cena. Então um dos poucos momentos que a gente vê o Randy, né, nesse trailer, a gente vê ele ali com um arco e uma flecha. E assim, ele tá tão tranquilinho nessa cena que eu aposto que ela é lá do comecinho da série, talvez assim do primeiro episódio, porque ele tá muito soft, tá muito tranquilo aí, a gente sabe que as coisas vão ficar muito difíceis depois, né? Depois a gente tem um frame de Shagar Logol. Essa é uma cidade muito importante, né? Que eles vão passar e muitas coisas vão acontecer nessa cidade, muitas coisas vão vir aí dessa cidade. E eu achei incrível também essa passagem, porque é muito... Dá pra ver, assim, que é uma cidade muito desolada. Dá pra ver como é escura, como é sombria, e é exatamente assim que ela é descrita nos livros, sabe? É exatamente assim, é exatamente essa vibe que a gente tem quando a gente tá lendo. É uma cidade que tem uma mácula, né? Um poder mal muito grande, muito presente ali nessa cidade. Eu tô curiosa pra saber como que eles vão falar sobre isso e tudo mais, mas isso a gente conversa no próximo vídeo. Mas esse frame já mostra como a cidade tá assim, ó, como a cidade traz o mal, sabe? Eu acho que ficou bem claro e eu gostei bastante. É uma cidade muito obscura, sabe? Onde a sombra sobrepõe a sombra, sabe? Uma cidade onde a corrupção venceu. E é um local também onde a própria sombra, as próprias crias das sombras temem, sabe? Essa, inclusive, foi destacada como uma das cenas favoritas de diversas pessoas ali do elenco, né? Então, eles gostaram bastante dessa parte. Eu tô, assim, muito ansiosa pra conferir, né? O trailer, ele já tá com outro mood, né? A gente já tá nessa sensação de que o caos tá acontecendo. Então, a gente tem uma sequência bem rápida de cortes, né? E um desses cortes vai mostrar o Mat, né? Segurando uma adaga, que é um elemento muito importante da história. E a gente também tem um lobo, né, rosnando, prestes a atacar ali o Perrin, que também é uma conexão interessante. Então, pode parecer cenas muito desconexas, talvez, pra quem não sabe nada sobre a história, mas pra gente que já leu os livros, a gente sabe a importância dessas correlações, a gente fica tipo, ai, olha ali o que já tem, sabe? Olha essas pequenas coisas que fazem toda a diferença pra ver que, tipo, esses arcos estão conectados e que a gente vai ver essas relações acontecendo dentro da série. Talvez aí a gente tenha uma possível referência, né? Porque a gente tem o Mat e atrás dele a gente vê um homem pendurado numa gaiola, morto, com várias flechadas assim. E talvez essa referência pode indicar que ele esteja em Carin, né? E esse homem pode ser um Aiel. O Aiel, que eu acho que não vai aparecer, é um povo, né? Ainda na primeira temporada, porque eles só aparecem mais pra frente ali da história. Só que eles têm uma rixa com essa cidade, Carin, né? Então, por a gente ver um Aiel assim na gaiola preso e morto, talvez pode ser um indicativo de que seja um Aiel e de que eles estejam em Carin. A nossa próxima cena é a primeira vez que a gente vai ver o pai do Randy, né? Ele tá falando ali com ele, que a roda gira e contando assim... A gente não dá pra saber exatamente qual o sentido da conversa, né? Mas eu acredito que ele está falando com o Randy, que ele tá explicando as coisas. Eu acredito que essa cena que ele tá falando é logo depois de uma cena que a gente vê os corpos no chão, assim. Então eu acho que depois ele tá contando pra ele, explicando pra ele as coisas, e daí que vem essa fala. Eu achei interessante ele falando, porque tudo que é falado, né, conforme a gente vai passando as cenas e vai falando, sendo narrado, tudo que é narrado é muito bonito, assim, muito interessante, faz sentido na história, né? Lá no final a gente vai falar exatamente sobre essa narração. E essa parte que ele tá falando exatamente faz sentido se eu for pensar assim, que é logo depois desse acontecimento. Eu fiquei bastante intrigada com essa cena, porque o pai do Randy no começo do livro tem um papel muito específico, tá? E já prevendo algo que a gente especulou quando a gente falou um pouquinho sobre o elenco,
esse ator é um ator relativamente famoso, né? E se ele vai, especialmente se ele vai ter essa conversa depois dos acontecimentos, provavelmente a gente vai ter um pouco mais de participação, né, dele dentro da história, porque a gente perde o contato muito fácil com o pai do Randy no começo dos livros. Então eu acho que talvez essa própria apresentação do pai do Randy e as consequências desse ataque vão ser um pouco diferentes também na série, pra gente poder ter um pouco mais de contato com alguns personagens específicos, porque uma outra atriz que tá escalada é a mãe da Egwene, né? Então, eu acho que talvez a gente tenha um pouco de diferença aí pra gente poder conhecer um pouco desses personagens que talvez façam bastante sentido mais pra frente na série também já estarem mais alinhados de quem é quem aqui e o papel de importância que eles têm pros personagens. Aí a gente tem uma cena, que na verdade é um combo, né, de cenas, que é a Egwene, ela tá sentadinha num local ali que a gente não sabe bem onde parece um local bem amplo, mas eles parecem que estão num momento um pouco mais íntimo, né, de repente parece uma casa de banhos, uma coisa assim, e o Randy chega e senta com ela. A princípio ela tá com uma expressão bem tranquila, depois ela faz uma cara um pouco mais temerosa, assim. E a gente tá pensando que, levando em consideração que os personagens vão ter uma idade um pouco mais... Eles vão ser mais adultos dentro da série, provavelmente talvez eles já vão conduzir uma relação entre o Randy e a Egwene se desenvolvendo de forma mais evoluída, assim, porque nos livros eles são adolescentezinhos, então eles estão flertando com aquela coisa de assim, a gente tá prometido pra casar, mas a gente não se pega ainda. E eu tô pensando que na série, de repente, eles já vão estar se pegando, tá? Porque se eles estão ali na idade de 19 e 20, é o que eles deveriam estar fazendo mesmo, né? Então, provavelmente, essa cena talvez venha pra trazer essa apresentação da relação dos dois pra gente já setar exatamente como tá o relacionamento deles e aí a partir daí conduzir como as coisas vão acontecer dali. Porque a série não tem o tempo que os livros têm, assim, pra desenvolver as coisas, né? São mídias diferentes, são plataformas diferentes e às vezes na série a gente tem que deixar as coisas um pouco mais explícitas, sabe? Um pouco mais intensas para as pessoas conseguirem sentir, né, aquilo. E ainda nessa cena, né, o Randy tá ali meio que com carinha de apaixonado, a Egwene parece que escutou alguma coisa que não sentiu, e a gente tem, né, nessa cena, fala de coração partido, né? Então já pode ser um indicativo de que eles querem coisas diferentes, né? Ele tem, assim, ele quer ficar ali na fazenda, seguir os passos do pai, e ela quer, assim, viajar, conhecer o mundo, e já pode ser, assim, algum indicativo disso, né? A próxima sequência, ela é bem interessante, né? Porque a gente vê vários formatos, assim, roda, né? A gente vê uma roda de uma festa, né? A gente tem ali também depois um outro círculo, mas aí tem alguns caixões, né? Parecem ser de Aes Sedai. A gente também tem outro círculo ali no Salão das Votantes, né? Na Torre Branca. Primeira cena, a gente tem ali o Beltane, eu acredito. À primeira vista eu pensei que fossem os latoeiros, mas não, acho que é Dois Rios ali, o pessoal dançando. E é uma espécie de Natal, né? O festival ali de Dois Rios, que o pessoal gosta de festivar. E eu acho que essa cena ficou interessante, assim, na sequência, lógico, por causa desse formato, né, circular, mas porque esse formato é importante pra série. A gente tá falando da roda do tempo, né? E a roda do tempo é muito importante pra esse universo, pra essa cosmologia. Então eu gostei, sabe, dessa troca, assim, dessa sequência. Eu achei muito interessante o corte que é feito aqui, porque eles estão super animados, dançando, felizes, a gente vê todo mundo ali juntos, né? E daí eles estão dançando em roda e conforme eles vão se fechando, já corta pra eles em roda também, só que os corpos no chão, né? Essa festa literalmente virou um enterro. Exatamente, eu achei assustador, ao mesmo tempo que eu achei bonito e que é muito significativo, assim, porque é realmente assim que acontece, né? Eles estão tranquilos, de boas, em Dois Rios, e de repente o caos chega e é tudo muito rápido, muitas tragédias. Então, acho que faz bastante sentido, assim. E até a ordem da cena, tá? Se a gente for pensar que a gente tá estabelecendo aqui uma linha de que a história vai começar em Dois Rios, então a gente vai ter a cena do Beltane, depois esses personagens vão começar a se movimentar e a gente vai ter aquele conflito que são as próximas cenas do trailer, e aí
esses corpos sejam a consequência desse conflito, e aí depois a Torre Branca, porque em algum momento vai ter que se prestar conta sobre o que aconteceu, né? Sobre a consequência disso. Então até a própria escolha de a ordem dos elementos, né, aqui da aparição dessas cenas também tá contando uma história pra gente. Depois a gente tem a primeira visão do Myrddraal. Eu não sei nem o que dizer, entendeu? Eu fiquei tão impressionada, foi tão horripilante, não foi como eu imaginava. Quando eu tava lendo, eu imaginava ele, assim, assustador, mas um pouco mais parecido com humanos mesmo, né? Mas aqui a gente vê que não vai ser nada parecido, assim. Eu achei assustador e os dentes, assim, eu achei que ficou muito bonito, muito bem feito. O Myrddraal é uma criatura muito assustadora, ela dá medo realmente. Ele tem vários nomes, né, ao longo da história. Cada povo conhece ele de algum nome. Ele tem um peso muito grande. Então fazer ele assustador, assim, a gente bater o olho e já falar, meu Deus, o que é isso? Faz sentido, assim, pra história. Eu fiquei feliz de ele ser assustador, assim. Porque ele tem que ser, né, gente? Assustador. Assim, gente, toda série de fantasia tem suas cenas de batalha que são sempre épicas e tal. Mas, às vezes, falta um fator que a gente não vê tanto assim. Que é o fator terror inserido nesse conflito. E eu acho que esse trailer, além dessa aparição do Myrddraal, que é uma figura aterrorizante, que vai além do conflito de, tipo, batalha e medo de morrer e as pessoas lutando, e em combinação com o que a série já vai apresentar de Shagar Logoth, eu acho que tem um clima diferente, um tom diferente, de fazer a gente começar a entender o quanto esse universo consegue ser sombrio acima dos conflitos casuais de guerra que a gente tá acostumado aqui, sabe? Não é exatamente esse tipo de conflito que a gente tem que temer dentro dessa história. É outro tipo de terror que tá aqui assombrando, né? E eu acho que esse elemento aqui foi bem distribuído dentro do trailer com essas duas situações, essas duas aparições aí. Mostra bastante que que a Roda do Tempo é uma série de fantasia, né? Então a gente vai ter coisas desse tipo, não vai ser só as guerras realmente vai ter criaturas diferentes que vão aterrorizar aí as pessoas. E aí a sequência, né, dessa cena é o Mat e o Range correndo. É bem engraçado porque o jeito deles correr é completamente diferente, o que mostra já um traço de personalidade. O Range tá, tipo, pleno correndo e o Mat tá completamente desesperado. E ao fundo tem uma figura, assim, vindo, que parece ser um Myrddraal, então já seta que esse é o conflito que tá acontecendo ali em Dois Rios. Então é a mesma cena de tudo pegando fogo, é a mesma cena que a gente vai ter no final, é tudo o mesmo contexto ali que tá se interligando, né? É algo que tava tranquilo e aí vão vir essas criaturas e vão transformar aquilo numa situação diferente. O que já mostra também que eles são o alvo, né? Porque o Myrddraal ali tá especificamente correndo atrás dele. E acho que algo também nesse Myrddraal é que o cavalo parece que ele tem uma máscara ali na frente, né? Parece ser uma caveira. Uma caveira, né? A gente tem aí, né, como a Tami falou, uma sequência de cenas de batalha. A gente não sabe se é, inclusive, o exército Logain, né? E por falar nele, ele tá ali preso, ele tá cabisbaixo. A gente tem ali as tramas, assim, nele, né? Essa parte dele, assim, é bem impactante. Mas não dá pra saber se é a trama dele ou se é um reflexo, assim, da blindagem que ele tá, né? É uma imagem, assim, que impacta também, porque parece ter uma explosão ali, né? Então, talvez a gente pode achar que ele tenha sido capturado e depois ele consegue escapar de alguma forma. Inclusive o Logain, que tá muito presente nesse trailer, né? Ou seja, acho que dá pra gente já imaginar que ele vai dar trabalho, como ele deu trabalho também na história dos livros, mas a gente não acompanhou muito essa trajetória dele, né? Então, acho que já dá pra gente falar que talvez eles vão tentar amarrar a trajetória dele com a história principal pra gente poder visualizar como foi isso, né? O Logain tá a cara do desespero, assim, nessa cena, a hora que foca bem o rosto dele, que a gente vê realmente as tramas, né? A cara da loucura total. E pra contextualizar vocês que não leram os livros, gente, que às vezes a gente é meio empolgada demais, a gente esquece que vocês não fazem a menor ideia de quem é Logain, tá? Esse cara, ele é um dos homens
tá? Lembra que no trailer a gente tem a narração de que as mulheres é que controlam o poder, elas que conseguem canalizar. Porém, a gente tem algumas disfunções aqui dentro dessa história, que vão ser explicadas ao longo do caminho, em que, de vez em quando, alguns homens conseguem canalizar. Esses homens, ao canalizar, eles despertam uma mácula nesse poder, eles começam a enlouquecer. Tá? E o Logain é um destes homens, tá? E aí ele acaba, porque ele tem esse poder, ele acaba reunindo muitas pessoas ao redor. E uma das missões de uma das Ajas das Aes Sedai, que é a Aja Vermelha, por isso que elas têm aquela imponência toda que a gente falou, é vigiar e capturar esses homens que podem canalizar, porque eles são uma ameaça para esse mundo. Então a gente tem esse cara aqui, que ele tá sendo quase pintado nesse trailer como um possível vilão dessa temporada, tá? Como um possível ameaça aqui. E esse set de cenas dá a entender que a gente vai começar essa temporada com ele preso, e que esse conflito todo que a gente viu acontecendo no trailer sejam os aliados dele vindo tentar libertar ele, e a gente tem, né, a explosão ali dele canalizando, dele mostrando o poder dele, né, e esse conflito todo. Então, as cenas, por exemplo, dos mortos que a gente vê, né, de cima lá nos takes anteriores, pode ser um resultado dessa batalha e do fato de que talvez ele tenha conseguido se soltar daí e vai acabar. Se ele se solta, ele se torna uma ameaça dentro da história durante a temporada. Então, é um dos caminhos pelos quais a série pode seguir, e é um caminho diferente dos livros, tá? A gente não tem esse arco acontecendo dessa forma dentro dos livros, então vai ser uma novidade dentro da série. Até porque, gente, tá na premissa da série, né? Existe uma profecia envolvendo um homem que canaliza. Por isso que o Logain, ele é, assim, perigoso ao quadrado, sabe? Ele é perigoso por ser quem ele é, né? Por ser um homem que canaliza, e também porque as pessoas podem enxergar nele a figura dessa profecia. Por isso que ele consegue seguidores. Mas eu acredito que no próximo trailer, então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eles vão tentar contar ali um pouquinho dessa historinha, né? Então, eu acredito que vem aí. Depois a gente tem o primeiro vislumbre, né, dos Trollocs, que são outras criaturas que vão dar bastante trabalho para os nossos protagonistas. Aí eles são parte importante da história. Só que a gente tem uma visão deles bem, assim, ao fundo. A gente não consegue ver exatamente o que tá rolando. O que deu pra ver é que eles são bem musculosos, né? Eles são bastante musculosos. Mas eu acho, assim, também que a série já mostrou o meio-homem, né? Já mostrou o Myrddraal de uma vez. E daí o Trollocs, ela falou, não, agora vocês vão esperar um pouquinho. Vocês já viram o Myrddraal, vocês já viram como ele vai ser aterrorizante, agora os Trollocs, vocês vão ficar aí na ansiedade. E, gente, a gente vai ter alguns vislumbres de perto do Lan, né? A gente teve uma cena em que tem alguém apontando uma faca pra ele, né? E ele fala, eles vão ir atrás dos seus amigos, e aqui tem uma outra cena que mostra ele de frente. O Lan, ele é o guardião da Moiraine, então os dois vão estar sempre mais alinhados. Em alguns momentos da trama, eles podem ou não se separar, mas eles meio que andam juntos dentro da trama. E a gente também tem uma cena da Egwene e da Nynaeve, em que a Nynaeve puxa uma faca, né? Então provavelmente pode ser tanto do conflito lá em Dois Rios, quanto pode ser em Shagar. E aí é aquela coisa de tipo, você começa a ver os personagens já assim como a gente tinha visto o Randy e o Matt correndo, a gente vê agora essas duas personagens que tinham aparecido em cenas no começo mais tranquilas também sendo colocadas em perigo, né? Tanto que mais pra frente a gente tem uma outra cena da Nynaeve, que ela tá tipo no meio da floresta encostada numa árvore ofegante, que ela tá usando a mesma roupa, por exemplo, que ela aparece lá na cena em que a mulher tá parando as flechas. Então vai posicionando os personagens já em cenas de perigo aqui. Eu amei esse primeiro vislumbre do Lan. Se você acompanha aqui o Tecendo da Rola, você sabe que é um dos meus personagens favoritos. Eu nem escondo. Ele é realmente um dos favoritos e eu gostei bastante dessa cena que ele aparece. E eu gostei bastante também da cena das meninas. Até porque a Nynaeve se coloca na frente da Egwene, né? Isso é uma coisa... Ela protege muito, né, essa personagem, dá pra ver essa união realmente que já vai acontecer durante a série. E eu acho que essa cena se passa no conflito de Dois Rios, assim. E eu gosto como a Egwene já tá muito louca, né, muito preparada pra briga, já puxou a faca, já tá com uma cara, assim, atrás.
Eu gostei bastante. Nessa cena que a gente tem aí um homem, né, meio que atacando. A gente tem uma Aes Sedai ali ao fundo, eu acho que é a Moiraine, parece bastante ser ela. E a gente tem o Logain também nessa cena. Não dá pra saber se ele tá sendo blindado, né, porque a Aes Sedai claramente tá canalizando ali atrás, né, ou se ele mesmo tá fazendo um escudo, né. Mas algo que a gente descobriu aí, né, quando a gente deu um zoom, é algo bem sutil, gente. É alguma coisa escura ali por trás do Logain. Não dá pra saber se é a mácula ou se é o poder dele se manifestando de alguma forma. Talvez o poder na mão das mulheres seja branco, na mão dos homens seja preto. Então, assim, a gente tá especulando mesmo, porque a gente não viu muito do poderes dos homens nesse trailer, né? Então, é isso. Bom, depois a gente tem uma das melhores cenas também do trailer, que é a cena em que eles estão a primeira parte, né, dessa cena, eles estão caminhando aí em direção a um portal, a gente vê o arco aí, esse é um portal dos caminhos. O portal dos caminhos nada mais é do que uma forma deles viajarem mais rápido, assim. Óbvio que tem muito mais coisas além disso, né? Mas partindo do princípio de que vocês também não conhecem nada, igual a Tami explicou da outra vez, o Portal dos Caminhos é esse. Então esse é o primeiro vislumbre que a gente tem, né, desse Portal dos Caminhos. E aí, nessa cena dá pra gente especular também, né? Porque ali ao fundo tem algumas pessoas, né, esperando eles, né? Bem assim na linha do horizonte. E ali tem a Moiraine, né, eu acredito. E assim, a gente tem também uma figura que as pessoas estão falando que pode ser o Loial, né? Então, assim, não dá pra saber muito o tamanho dele, não dá pra saber se é ele, sabe? Se a gente vai ter uma mudança de perspectiva, sabe? O Loial que a gente conhece, ele é, assim, maior, né? E eu queria o nosso Loial, mas eu entendo se eles optarem por fazer uma mudança, né? Porque é um personagem recorrente que tá sempre ali atuando, né? Com os personagens, então eu imagino que vai ser difícil colocar isso em prática, mas talvez pode ser ali um vislumbre que a gente teve do Loial. Aí logo em seguida a gente tem aí uma cena belíssima entre Moiraine e Lan, eles lutando juntos ali no conflito de Dois Rios. Dá pra ver ela canalizando muito bem, assim, foca bastante nela, né? Dá pra ver ela se mexendo bastante, puxando o poder único, e dá pra ver a sincronia que eles têm, né? A união que eles têm entre Guardião e a Aes Sedai. Ela usa o poder ao mesmo tempo em que ele vai pra frente e mata os Trollocs, que dá pra ver que são Trollocs ali que eles estão lutando. Então é uma cena muito bonita, e é bem a hora em que foca nela, ela fecha os olhos, né, e puxa o raio, e daí acaba o trailer e vem aí a partezinha maravilhosa escrito Roda do Tempo. Eu amei essa parte, assim, ao ponto alto do trailer. Pra mim, eles deixaram o melhor pro final, porque essa luta é incrível, a sintonia entre os dois é incrível, ela ali com os poderes dela e ele ali na parte da luta, né, e dá pra ver a sintonia entre eles, a sincronia, porque é uma Aes Sedai Guardião, assim, de décadas, de muito tempo. Então, assim, eu realmente achei incrível essa cena. Acho que foi pra fechar o trailer, assim, com chave de ouro. Tem até, inclusive, uma cena que mostra as tessituras, assim, no céu. Algumas diferentes, assim, outras mais entrelaçadas. Então, não sei como que elas vão ser trabalhadas, se vai ter cor para diferenciar uma da outra, né? A gente vai falar sobre isso, né? Mas a gente vê um pouquinho delas, então, aí... A gente comentou bastante sobre a parte visual, né? Mas tem uma parte que é muito importante também, que é a parte textual, né? O que tá sendo narrado pra gente enquanto a gente tá vendo todas essas cenas acontecerem, tá? E o texto é o seguinte... Começa com a Moiraine falando: a roda do tempo gira e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. Esse poder que possuem tem nomes diferentes pelo mundo afora, mas tem um poder único e nós, mulheres, que o canalizamos. Nós protegemos o mundo. Daí a gente tem um corte que vai para o pai do Randy falando, né? Não importa o que aconteça, a dor que vamos sentir ou a mágoa, a roda do tempo gira. Aí a gente tem o Lan falando: o tenebroso está indo atrás dos seus amigos. Depois a Siuan: a batalha final está chegando. A única coisa que importa é o que você faz. E aí
depois finaliza com a Moiraine falando e a partir de agora não há como voltar atrás. Então é uma síntese muito sutil e ao mesmo tempo que diz muita coisa sobre essa história, né? Então fala sobre as eras irem vindo, nessa questão cíclica dessa história, o fato das memórias e lendas, que é basicamente o que monta toda a mitologia aqui, né? É isso que move as pessoas aqui também. Toda a parte da canalização, né, das mulheres que está sendo um enfoque aqui também. E aí, no próprio texto, a gente também tem essa quebra do sair da apresentação para dizer, porém, isso está prestes a ser ameaçado por algo que está vindo aí, né? Então, tem uma batalha se aproximando, que já é cantada aqui no trailer, né? E aí começa, então, as movimentações, a primeira grande movimentação ali, que é esse conflito inicial, para que os personagens se coloquem em movimento para o que tá por vir aí. São, assim, dizeres muito importantes para a história e também para poder contextualizar ela, né? Então, aquela primeira frase dita pela Moiraine, assim, é de arrepiar, sabe? É uma das principais frases, assim, se não a principal, da história. E a princípio eu não prestei muito atenção, né, no restante, mas depois eu li e casou com o que eles representaram ali. Então, mesmo que a gente não tenha uma historinha, né, a gente não tem muita premissa nesse trailer, eu acho que foi bem pra contextualizar, sabe, a história, o que está por vir. Então é isso, gente. Trouxemos aqui a nossa análise praticamente frame a frame, né? A gente deu destaque também para aqueles que a gente achou mais interessante. Teve até um pouquinho de especulação, mas só para vocês não esquecerem, então, o react, né, nossa reação ao trailer já saiu lá no canal da Tami, e agora as especulações, as teorias do que a gente viu aqui, a gente vai fazer e vai sair lá no canal da Jazz, então, na sexta. Vou deixar os links das meninas, então, aqui na descrição, bem como o link também com a nossa playlist, com todas as nossas discussões e os vídeos que a gente já fez, então, pro Tecendo a Roda. Me conta aqui, você que chegou nesse vídeo, se você já lê a Roda do Tempo, se você tá aqui porque você viu e gostou muito do teaser, quer entender um pouco mais da história. Conta pra gente se vocês têm interesse em ler os livros, a gente vai adorar saber, então, o que vocês estão achando também do nosso projeto. E é isso, então, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, não esquece, então, de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa também o seu like se você gostou do vídeo e compartilha ele com os amigos. Até o próximo. Tchau!